Amados irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a olharmos para o nosso interior, para avaliar como que está a nossa fé em Jesus Cristo. Como que está a nossa fé? Como que nós estamos agindo conforme as dificuldades que nos são colocadas todo santo dia? Como que está a nossa confiança e esperança em Jesus Cristo? Aliás, será que nós temos Jesus como o nosso mestre? Porque assim, hoje em dia surgem no meio de nós muitos mestres, muitas pessoas evangelizadoras, e às vezes querem essas pessoas, que possa ser eu ou possa ser você, não sei, mas muitos de nós ficamos modificando um pouco a forma, a pedagogia e o ensinamento de Jesus Cristo, a ponto de ter muitos teólogos que negam a existência do inferno, por exemplo, Então, às vezes nós questionamos, às vezes nós modificamos os ensinamentos de Jesus Cristo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sei que é delicado, mas vou dar um exemplo, Vou dar um exemplo. Hoje em dia nós estamos... Eu sei que é delicado, sei, mas eu vou falar nisso. Hoje em dia nós estamos vendo uma sociedade cada dia mais com problemas neurológicos, com ansiedade, com depressão, E muitos de nós, cristãos, mestres, nós dizemos assim: não, mas não é falta de fé, não tem problema não, depressão não é falta de fé, a ansiedade não é falta de fé, não, tal, tem nada a ver com fé. Aí eu pergunto, será que é mesmo isso? Será que a pessoa que tem fé em Jesus Cristo vai ter medo de algo ou de alguém? A pessoa que tem fé em Jesus Cristo vai andar preocupado com problemas futuros que ainda não vieram para nós? Se Jesus fala no Santo Evangelho: não preocupeis com o dia de amanhã, cada dia já basta o seu fardo, então se preocupe com o dia de hoje. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados com o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. No Evangelho de São João, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 14, logo no início, Jesus vai dizer: cesse de perturbar o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Jesus fala. As Sagradas Escrituras, o próprio Jesus fala isso para nós. Ele diz assim: o meu justo viverá da fé. E hoje Jesus Cristo veio mais uma vez falar da fé. Ele veio chamar a atenção dos seus discípulos. Jesus muitas vezes no Santo Evangelho ele contesta, ele fala muito sobre a hipocrisia, mas Jesus também ele censura seus discípulos pela falta de fé. Quantas vezes Jesus vai falar nisso? Não fui eu que te salvei, foi a tua fé que te salvou. Não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Tendes fé, tudo é possível para aquele que crê. Homem fraco na fé. Lembra quando São Pedro estava caminhando sobre as águas, mas Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré caminhando sobre as águas, e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá para ti também. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro caminha nas águas, e aí ele começa a afundar. Jesus estende a mão, levanta ele e diz: homem fraco na fé. Tá vendo, meus irmãos? Então muitas vezes nós, com o nosso ser humano, com nossa atenção humana, a gente diz: não, fulano, isso não é falta de fé, Lógico que também eu não vou falar para alguém, tem uma pessoa aqui depressiva, enfrentando um problema de depressão, eu não vou chegar lá para dizer: não, isso aí é falta de fé. Não, é lógico.
Não, ninguém vai fazer isso, né, gente? Não é ético. Mas vamos analisar direito da ótica de Jesus. Se não é, estava lá, né, na leitura de hoje, né? Tava lá os discípulos de Jesus na barca, Jesus lá na barca, né? Ele lá na popa e os discípulos de Jesus ali com Jesus, e os ventos começaram a bater e a água começou a encher e os discípulos começaram a ficar apavorados, com medo. E ele diz: Mestre, não te importas conosco, nós estamos morrendo. Não te importa que nós pereçamos, que nós vamos morrer, ó nós aqui na agonia. Ó, os ventos querem derrubar nossa barca, nós vamos morrer todos e você aí tranquilo. Não te importas. E aí Jesus só faz se levantar, olhar para o vento e para o mar e pedir silêncio. Silêncio. Cala-te. E aí ele olha para os discípulos e diz aos seus discípulos: por que tendes medo? Vamos transformar para nós, nesse momento, por que tendes medo do coronavírus? Por que tendes medo de tantas realidades no mundo? Será que você não tem fé em Jesus Cristo? Será que nós não temos fé em Deus? Por que você tem medo da vacina? Por que você tem medo do homem mau? Tem de fé em Deus, tem de fé em Jesus Cristo. Era isso que Jesus falaria para nós. Ele nos censurava pela falta de fé. Ele olhava para nós: será que ainda não tendes fé? Lembra um dia quando Jesus olha para os apóstolos e diz: será que quando o Filho do Homem vir, ele ainda vai encontrar fé sobre a face da terra? Será? Será que Jesus Cristo lá do céu não está olhando para nós a ponto de dizer: homens fracos na fé, mulheres fracos na fé? Amados irmãos, que depois dessa leitura nós possamos enxergar em Deus o Emmanuel, Deus conosco, Ele está conosco hoje e sempre, e que a gente possa sempre fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós paramos também com essa fezinha que a gente tem por aí, de querer só fazer um troca-troca com Jesus, fazer barganha com Jesus, de só ir para a igreja se Jesus me der algo. Se Jesus for favorável a mim, no dia que eu for contrariado, eu não vou mais para a igreja. No dia que eu ver o meu irmão pecando, eu não vou mais para a igreja. No dia que eu ver um contra-testemunho, eu não vou mais para a igreja. Eu só vou para a igreja se eu tiver saúde, se eu tiver prosperidade, se eu tiver alegre, se eu tiver feliz. Que a gente pare com essa fé, gente. A nossa fé tem tudo a ver com a vida eterna. Jesus fala no Santo Evangelho: o mandamento do meu Pai é vida eterna. Que nós possamos enxergar e dizer assim: eu não sou nada sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo eu não posso fazer nada. Que a gente possa olhar para dentro de nós e dizer assim: eu louvo, adoro Jesus, independentemente da minha condição física, da minha condição financeira, independentemente de qualquer coisa. Eu tenho fé em Deus, adoro Jesus Cristo de Nazaré. Não importa o que aconteça com o meu corpo, não importa o que aconteça com nada, eu quero adorar Jesus de Nazaré e apenas isso. Ah, mas tem muitas coisas que contrárias à nossa fé. Deixa, vamos adorar Jesus e firmar a nossa fé em Jesus Cristo e na sua igreja, nos sacramentos. Amar eternamente Maria Santíssima, porque Jesus amou ela eternamente. Está sempre presente na confissão, na comunhão, na Eucaristia, que é o próprio Jesus. Acreditar na Santa Igreja, que desde os primeiros séculos vem segurando essa fé, o tesouro da fé, no seu magistério. Sim, amados irmãos, vamos segurar a nossa fé em Jesus Cristo. Vamos ser firmes na fé. Vamos pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé cada vez mais e mais. Vamos ter a humildade de dizer assim: Senhor, perdoa-me por não ter tido fé. Vamos rezar assim, se ajoelhar, se humilhar na presença de Deus e dizer: perdoa-me, Senhor, na minha falta de fé. Perdoa-me, Senhor, porque eu faltei com a fé. Perdoa-me, papai. Ou então, se preferir, aquela oração lá, lembra?
quando o papai chegou com seu filhinho que estava sofrendo com enfermidade, e ele diz, ele se joga direto, às vezes quer se jogar no fogo. E Jesus diz, tudo é possível para aquele que crê. E o pai da criança, do jovem, se ajoelha perto de Jesus e diz, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que nós possamos dizer isso a Jesus hoje, na Santa Missa, quando o padre erguer as hóstias sagradas, quando ele ergueu o cálice com o sangue de Jesus, nós olharmos profundamente, com um olhar de fé, e dizer, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.